Olá, amigo agricultor! Confira agora a previsão climática para os próximos 30 dias nas principais áreas de atuação da Nutrien, que nós da Climatempo, juntos com a Nutrien, preparamos para você. E começamos falando sobre a chuva muito volumosa que cai sobre áreas da região sul do país, provocada por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera, também por conta de um corredor de umidade que vem lá da região norte e desemboca aqui em partes da região sul do Brasil. A chuva muito persistente e muito volumosa tem deixado o solo extremamente encharcado entre as áreas do sul e sudoeste do Paraná e praticamente todo o estado de Santa Catarina. E a previsão ainda indica a persistência desta chuva pelo menos até o próximo final de semana. Com isso, acumulados em torno dos 60 milímetros ainda devem ser observados entre as áreas centrais e sudoeste do Paraná e boa parte do estado catarinense, dificultando as atividades em campo. No entanto, boa parte das áreas do centro-oeste e também partes da região norte do Brasil tem chuvas mais pontuais e isoladas. É a mesma situação observada no sudeste brasileiro, onde o estado de São Paulo acumula um pouco mais de chuva, mas áreas dos estados de Minas Gerais, também partes do norte paulista, já tem um tempo mais aberto prevalecendo. Sobre o nordeste brasileiro, também durante este período de 14 até 18 de outubro, continuamos com tempo aberto e bastante ensolarado, mesma situação válida para os estados de Goiás, do Tocantins e também no Distrito Federal. Esta situação de chuva retornando às áreas do interior do Brasil começa a melhorar a partir do dia 19 de outubro. Já observamos pancadas pontuais em áreas da Bahia, do Tocantins, sul do Piauí, do Maranhão e também partes dos estados de Goiás, do Distrito Federal, e retorna a chuva em forma de pancadas, ainda com risco de trovoadas, para o estado de Minas Gerais. Também percebemos uma desintensificação da precipitação nestas áreas aqui, entre o Paraná, Santa Catarina e o centro-sul de Mato Grosso do Sul. Sobre o Rio Grande do Sul, a chuva é muito rápida e super isolada, quase não provoca aumento de umidade nas primeiras camadas do solo. Agora, lá na região norte do Brasil, os temporais ainda ganham força, especialmente entre o Amazonas, Acre e o estado de Rondônia. A boa notícia acontece lá no finalzinho do mês de outubro, onde a chuva vem mais volumosa para o Mato Piba. Volumes ali em torno dos seus 15 até 20 milímetros, atingindo boa parte dos estados da Bahia, Piauí, Maranhão e também no Tocantins. E olha só, Goiás e Minas Gerais também com previsão de chuvas mais volumosas e pancadas um pouquinho mais frequentes. Neste mesmo período, áreas dos estados do Paraná e de Santa Catarina têm uma breve diminuição da chuva, favorável ao plantio e também ao período de colheita nesta reta final das safras de inverno. Em relação ao tempo em Assis, devemos observar ainda pancadas fortes de chuvas até o final de semana, mesmo assim intercaladas com períodos de sol, só que uma janela de tempo um pouco mais seco deve ser observado a partir do dia 20 de outubro até próximo dia 5 de novembro. Não deixa de chover, mas a chuva será bem isolada e bem mais pontual, favorecendo as atividades em campo, tanto o plantio quanto também o período de colheita. Neste período, nesta reta final, entre os meses de outubro e comecinho de novembro, as temperaturas devem subir em boa parte das áreas produtoras do estado de São Paulo. Agora, para Ribeirão Preto, a gente observa pancadas fortes de chuvas durante o finalzinho desta semana e o início da semana que vem. É uma chuva que vem acontecendo por conta do calor e da alta umidade, retorna durante o final de semana, tem risco de temporais. Por vezes temos até mesmo condição para queda de granizo, depois devemos ter uma janela de tempo um pouco mais aberto. Próximo ali ao dia 25 até o dia 27 de outubro, temos previsão da passagem de uma frente fria que deve favorecer uma chuva um pouco mais volumosa, podendo passar ali perto do dia 27 de outubro dos seus 15 milímetros. De maneira geral, o calorão continua na região de Ribeirão Preto. Em Patrocínio, em boa parte também das áreas do sul e do Triângulo Mineiro, a gente deve observar pouca chuva, muita irregularidade e algumas pancadas de chuvas eventualmente mais fortes e mais volumosas. É a mesma situação de Ribeirão Preto. Ali na reta final do mês de outubro, a passagem desta frente fria deve favorecer uma chuva um pouquinho mais volumosa, mas até lá a precipitação é bem pontual, bem isolada, com volumes diários inferiores aos seus 5 milímetros. E assim continua nos primeiros dias de novembro, com tempo aberto, favorável às atividades em campo, mas que deve provocar uma redução na umidade em solo.
Já na região de Lavras, a chuva será um pouco mais frequente, percebemos bastante regularidade da precipitação, mesmo que com valores baixos, olha, inferiores aos seus 7 milímetros. Na viradinha do mês tem uma chuva um pouco mais volumosa, ali entre os dias 25 e 31 de outubro, mas depois, no comecinho do mês de novembro, o tempo firme retorna à região. Olhando agora para Dourados, a situação é o contrário. Choveu muito nestes últimos dias, esse começo do mês de outubro foi marcado por uma precipitação bastante frequente. A chuva ainda continua até próximo do dia 17, 18 de outubro. Depois a precipitação diminui bastante. O tempo firme retorna, os dias devem ser marcados por mais sol do que o céu nublado e previsão de chuva, e assim persiste até o final do mês de outubro e o comecinho do mês de novembro, ainda com previsão de pancadas mais bem isoladas e grandes janelas de tempo seco. Vamos agora para a região de Goiatuba, que não tem recebido chuva. O comecinho do mês de outubro foi marcado por tempo aberto, por baixos índices de umidade do ar e ainda parece aquele cenário de estiagem que foi observado durante grande parte do nosso inverno. Volta a chover até, de fato, lá na virada do mês de outubro para o comecinho de novembro, mas são pancadas muito isoladas, bem pontuais, e que não deve provocar uma recuperação na umidade em solo. Pelo contrário, o solo ainda permanece muito seco e esses dias de céu claro, de tempo aberto e temperaturas altas favorece ainda mais a evaporação do solo. Agora, esse comecinho do mês de novembro deve ser marcado por céu claro e nada de chuva. Na região de Formosa, a tendência é bem parecida com Goiatuba. A reta final do mês de outubro e o começo de novembro com previsão de chuvas, pancadas pontuais, e durante o começo do mês de novembro a chuva corta novamente. O solo está bem seco na região de Formosa, então toda esta chuva prevista aqui neste finalzinho do mês não deve representar uma boa recuperação nas primeiras camadas do solo. Inclusive, até lá, devemos ainda permanecer com baixos índices de umidade do solo, em torno ali dos seus 20% até 30%. Na região de Porto Nacional, a chuva ainda não se consolida. Este mês de outubro foi marcado por tempo mais aberto, consequência do fenômeno Laninha, que demora a trazer as chuvas para as áreas do centro e norte do país. Reta final do mês de outubro e começo de novembro, praticamente sem chuva, pancadas muito isoladas, muito pontuais, mas a gente deve observar um aumento na chuva na segunda quinzena do mês de novembro e a sua consolidação na reta final de novembro e durante o mês de dezembro. E isso é uma das características do fenômeno Laninha, que favorece o aumento da precipitação em áreas do centro e norte do país durante a segunda metade da primavera.